Olá, meus amores, novamente, e bom dia. Desejo já um bom final de semana para vocês. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo 4, né? O nosso conteúdo que a gente está estudando sobre equações do primeiro grau. Então, a gente hoje irá ver a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Nas aulas anteriores, a gente viu a equação do primeiro grau com apenas uma incógnita. Então, a gente vai ver, né, como que a gente pode identificar equações do primeiro grau com duas incógnitas. Na verdade, a gente vai relembrar, né, porque vocês já viram ano passado, né, a gente vai relembrar o que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas e algumas aplicações, tá bom? Então, vamos lá. Observe o que Cleiton está dizendo. A soma dos pontos de duas faces opostas de um dado comum é sempre 7. Então, ele está falando que a soma de duas faces opostas de um dado vai ser sempre 7. Aí ele diz o seguinte: de acordo com o que foi dito, se indicarmos os pontos da face de um dado por x e os pontos da face oposta por y, podemos escrever a seguinte equação. Não disse que as somas opostas é igual a 7? Então, ele pegou a face de um dos lados, chamou de x, e a sua face oposta, tá? Ele chamou de y. Então, quando eu somo uma das faces com a sua face oposta, vai ser igual a 7. O que eu montei aqui, ó? Eu montei aqui uma equação. Que tipo de equação? Uma equação do primeiro grau, tá? Ó, o expoentezinho, ó. O expoentezinho não aparece. Quando não aparece é porque é 1. Do primeiro grau, com duas incógnitas diferentes. Ou seja, eu tenho duas variáveis. Quem é? X e Y. E aqui, eu tenho uma minha igualdade, que ela deve permanecer tanto na equação do primeiro grau para uma incógnita, com uma incógnita, quanto com duas incógnitas. Eu tenho a minha igualdade. E aqui, depois da igualdade, eu tenho o meu termo independente, né? O meu valor numérico. Desse modo, considerando lá o dado, eu tenho várias opções para montar, ou como resolução, né? Para que a soma das faces seja igual a 7. Eu não tenho apenas uma opção, tá? Eu tenho várias opções, né, ó. Por exemplo, uma das faces pode ser 1 e a sua face oposta pode ser 6, porque 6 mais 1 é igual a 7. Uma das faces pode ser 5, a sua face oposta pode ser... Uma das suas faces pode ser 2 e sua face oposta pode ser 5, porque 2 mais 5 é 7. Uma das faces pode ser 3 e a face oposta pode ser 4, porque 3 mais 4 é 7. Ou, uma das suas faces pode ser 4 e a oposta pode ser 3. Uma das suas faces pode ser 5 e a oposta pode ser 2. Uma das suas faces pode ser 6 e a oposta pode ser 1. Então, eu tenho quantas combinações de resultados diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Logo, eu tenho 6 possíveis respostas, né, para solucionar essa equação criada pelas faces, né, a soma de uma das faces do dado com a sua face oposta, que é igual a 7. Como eu já falei para vocês, a equação x mais y igual a 7, ela é um exemplo de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ou seja, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é toda sentença matemática que pode ser escrita da forma ax mais by igual a c. Ora, tia, mas aqui não tem um a, só tem um x, porque é a mesma coisa que um x e um y, tá? Ó. Então, o a aqui, ó, é 1, o b é 1 e o c é 7, ok? O c é 7. Então, ela é do formato ax mais by igual a c, onde o a e o b, tá? O a e o b, eles têm que ser diferente de 0. Ah, tia, então o c pode ser 0? Pode ser 0, mas o a e o b, eles não podem ser 0, ok? Então, chamamos de primeiro grau, tá? Quando as incógnitas, nesses casos, x e y, né?
estão elevadas a um expoente 1, como eu já havia falado para vocês. Cuja anotação usual, ela geralmente não aparece. Você não precisa ficar colocando o expoente 1. Porque se o x e se o y está sozinho, você automaticamente já sabe que é do primeiro grau. Porque sempre que for de um grau maior do que 1, 2, 3, 4, 5, vai vir elevado ao grau. Vai vir elevado a 2, vai vir elevado ao expoente 3, ao 4, ao 5, ok? Só não vai vir elevado quando o expoente for 1. Então, quando o expoente for 1, vai vir só o x e só o y, só o a ou só o b. Não tem a necessidade de ficar colocando aqui o expoente 1 toda vez, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês podem ver aqui, ó, 2x mais 3y igual a 0. Observe, ó, que ela tem o formato, ó, ax mais by igual a c. O a é 2, o b é 3 e o c é 0. Então, o c ele pode ser 0. Quem que não pode ser 0? O a e o b, que é quem está acompanhando o x e o y. Aqui a gente tem outro exemplo. 5x mais 1 meio do y igual a 4. Então, nós temos também ela no formato ax mais by igual a c. Ah, tia, mas aqui está em forma fracionária, não tem nenhum problema, né? Não tem problema nenhum aqui estar em forma fracionária, poderia estar em forma de decimal, problema nenhum, tá? Aqui eu tenho também, ó, ax menos by igual a c. Ah, tia, mas aqui, ó, tá negativo, problema nenhum. Você não tem problema nenhum dos números estarem negativos, ou seja, serem inteiros negativos, serem decimais, serem fracionários. Ah, tio, o C tá negativo, não pode? Pode sim, tá, gente? Ele só não pode, aqui o A e o B, assumir valores igual a 0, porque tem que ser diferente de 0, tá? E o termo independente, ele pode ser qualquer valor. Pode ser positivo, pode ser negativo, assim como também o A e o B pode ser positivo e pode ser negativo. Pode ser inteiro positivo, pode ser inteiro negativo. Pode ser números decimais, pode ser números fracionários, tá bom? Então, isso aqui são 3 exemplos de equação do primeiro grau com duas incógnitas. A gente viu que toda a equação do primeiro grau com uma incógnita, quando a gente estudou anteriormente, elas possuem uma solução, tá? E a gente aprendeu também o método de resolução das equações do primeiro grau. Mas aí, as equações do primeiro grau com duas incógnitas, né? Como é que pode ser representada a solução dessas equações do primeiro grau com duas incógnitas? Porque eu aprendi, tia, a fazer do primeiro grau com uma incógnita, mas do segundo grau com duas incógnitas eu não sei. Então, gente, as equações do primeiro grau com duas incógnitas, elas podem ser representadas graficamente em um plano cartesiano, tá bom? No caso das somas dos pontos das faces opostas que a gente viu anteriormente, tá? A gente vai representá-los nos eixos o quê? X e Y. Que é chamado de quê? De pares ordenados, onde a gente tem as ordenadas e as abscissas, ok? Que corresponde, né? Aqui nós temos a correspondência da solução do número de dados lá das faces opostas somadas que dá igual a 7, né? Então, vou colocar aqui todos os pontos que a gente colocou naquele quadrinho, representado aqui no plano cartesiano. Lembrando que as soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, elas podem ser representadas graficamente num plano cartesiano, ok? Você coloca os pares ordenados no plano, tá? E vai montar aqui os seus pares ordenados, começando sempre do X para o Y. 6 e 1 é um par ordenado. Você representa da seguinte forma, 6 e 1. Primeiro, a gente começa do eixo X e depois vai para o eixo Y. 5 e 2, ó. 5 e 2, representado da seguinte forma, 5 e 2. Primeiro o eixo X e depois o eixo Y. 4 e 3, tá, ó. Ok? Então, aqui estão representados todos os pontos. 3 e 4, 2 e 5, 1 e 6, ok? Se eu for representar aqui, ó,
Os pares ordenados, continuando. 3 e 4. 2 e 5. 1 e 6. Sempre do eixo X para o eixo Y, tá bom? Ó, aí ele disse assim, agora se considerarmos X e Y, que X e Y podem assumir quaisquer valores, podemos determinar mais algumas soluções para essas equações. Então, supondo que X e Y aqui, ó, ele pode assumir qualquer valor inteiro, qualquer valor positivo, qualquer valor negativo, qualquer valor decimal, qualquer valor fracionário, qualquer valor. Aí ele deu os exemplos aqui, ó. O X é -1, Y é 8. Então, a soma de X mais Y vai ser o quê? -1 mais 8 é igual a 7. O X é 0 e o Y é 7. 0 mais 7 é igual a 7. Aqui a gente tem 7 meios e 7 meios. 7 meios mais 7 meios também vai dar 7. Aí aqui a gente tem 5,4 e 1,6. 5,4 mais 1,6 também dá 7. 8 menos 1. 8 mais menos 1, né? Vai ficar 8 menos 1, também dá 7. Então, aqui ele assumiu quaisquer valores, né? Ó. Assumiu valores naturais, valores inteiros negativos, né? Valores fracionários, valores decimais. E a gente encontrou resultados igual a 7. Ou seja, a soma de x mais y continua sendo 7, tá? Então, a gente poderia representar esses valores também graficamente no plano cartesiano, tá? Onde x mais y é igual a 7. Então, todos os valores que eu coloquei aqui nesse quadro, onde x mais y é igual a 7, a gente também pode representar no plano cartesiano. Vamos lá, ó. Então, aqui foi... ele vai montar, nós vamos colocar os pontos aqui, ó. -1 e 8. Então, vamos lá. -1 e 8, ok? 0 e 7. 0 é o x, então o 7 tem que ser o y. Aqui, ó. Fica aqui em cima. 7 meios e 7 meios. 7 meio é a metade... Sua metade é 3,5, então está entre o 3 e o 4. Então, fica aqui, ó, 7 meios e 7 meios. 5,4 e 1,5. 5,4 e 1,6, quer dizer. E 8 e menos 1. 8 menos 1. Ok? Então, ó, com a gente ligando todos os pontos aqui, ó, do plano, ele vai formar, se você traçar aqui, ó, ele vai formar uma reta, tá, gente? Eu esqueci do primeiro, -1 e 8, ó. -1 e 8, né? Eu falei só do 8 e -1, foi isso? Então, a gente ligando aqui, ó, vai formar a reta x mais y igual a 7. Então, é possível construir as soluções graficamente no plano cartesiano, tá? E as soluções da equação do primeiro grau com duas incógnitas, ela é formada por uma reta, tá bem? Tá, a gente finaliza aqui, meus amores. Beijos, tchau, tchau.